você começou a trabalhar na Sala 1, com um médium, Gilberto Arruda. meu amado, Gilberto Arruda. Eram dois médios que foram educados pelo Dr. Rocha Lima, presidente perpétuo do educandário lá de Frei Luís, que era o Gilberto Arruda e o Ivan de Castro. Isso. E o Gilberto Arruda, que era mecânico de consertar carburador, né, que não tinha a menor ideia de medicina, ele incorporava em determinados dias, em outros dias propiciava, através de 90% do seu ectoplasma, a materialização do nosso querido Dr. Frederic von Stein. E é a partir daí que eu gostaria que você contasse a sua experiência diuturna com esse médico do espaço, Dr. Frederic von Stein. Bem, na Sala 1, ainda era na abolição, lá de Frei Luís, embora já estivesse todo o equipamento já em funcionamento também na estrada da Boiúna, Jacarepaguá, onde eram atendidos os pacientes mais graves que procuravam o lar de Frei Luís, principalmente cancerosos. Como a casa não existe, a área que eu mais atuo, a maior parte dos pacientes que eu opero como cirurgião, há 47 anos, são cancerosos. Eu sou cirurgião oncológico. E eu ficava fazendo parte da equipe da Sala 1 como uma base. Nós ficávamos em concentração e oração pelos pacientes que entravam e que saíam nas reuniões públicas. Bem, e em determinados momentos eu comecei a perceber que aquela entidade que se incorporava nesse médium, Gilberto Arruda, e também se encarnava mediunicamente nele, entendamos a encarnação mediúnica como um fenômeno superior à incorporação. Quando a entidade está encarnada no médium, o médium nada percebe e depois nada se lembra. Inclusive, a entidade encarnada no médium pode falar idiomas desconhecidos do médium pelo fenômeno da xenoglossia. E o Frederic me chamava encarnado no médium e começava a dialogar comigo utilizando termos técnicos médicos. E o médium era um mecânico de automóveis, que não poderiam conhecer com aquela fluidez os termos técnicos que o médico conhece. Então ele me falava o que aquele paciente tinha, como é que ele ia atuar, mas o mais importante era que, à minha frente, ele começava a massagear o corpo dos pacientes e, sem eu entender como, começavam a ocorrer sangramentos. Eu nunca vi a utilização no lar de Frei Luís de qualquer instrumento metálico. Eu nunca vi canivete, eu nunca vi bisturi, eu nunca vi tesoura, eu nunca vi agulha. Aliás, até se eu visse, eu acho que eu não me sentiria bem, porque eu sou cirurgião. Como é que eu vou ver uma coisa, um objeto metálico, uma ferramenta metálica não esterilizada, ser utilizada em cortes e em sangramentos? Eu vi a utilização das entidades, das mãos e principalmente da energia mental, que todos nós temos, mas não sabemos usar. Bem, inclusive com extração de peças cirúrgicas. Isso culminou até um determinado momento em que o presidente Luiz da Rocha Lima me convidou para participar das reuniões de materialização de espíritos. Fenômenos extremamente raros em toda a história da humanidade, com manipulação de tremenda quantidade de energia, tremendas quantidades de energia, e que exigem a presença de um chamado médium de efeitos físicos. Insisto, mais uma vez, indivíduos, homens ou mulheres, extremamente raros em toda a história da humanidade. Através de quem uma energia que ainda não foi alcançada pela nossa ciência e presente em todo ser vivo, seja ele hominal, animal ou vegetal, é liberada. Com essa energia, até onde eu entendo, daí o nome que eu utilizo, teletransporte, seres vivos que já ocuparam corpos iguais aos nossos e passaram pelo fenômeno natural da morte, do corpo se desprendem e ingressam como espíritos em universos paralelos a esse que nós estamos habitando. Sob condições especialíssimas, com manipulação de tremenda quantidade de energia
e raríssimas em toda a história, podem de lá se teletransportar e durante alguns momentos se materializarem. Seria o ectoplasma? Exatamente, essa é a energia. Quem é que deu o nome de ectoplasma? Um prêmio Nobel de Medicina chamado Charles Richet. Por que ele ganhou o prêmio Nobel de Medicina em 1913? Por ter descoberto a resposta anafilática humana. Então, não somente ele, mas William Crookes e vários outros grandes nomes da ciência. Então, eu não estou sozinho. Se eu não estou sozinho, se grandes nomes pesquisaram e concluíram que é verídico, por que eu vou parar? Principalmente levando tais revelações à classe ecopertensa, à classe médica, porque dois principais motivos são utilizados pelos mentores que acompanham a evolução da nossa humanidade para que tais fenômenos aconteçam. Primeiro, atendimento de pacientes graves que a nossa medicina pouco pode ajudar, principalmente cancerosos. Segundo, porque quem mais se teletransporta e se materializa em tais encontros são médicos, já utilizando uma medicina ultra evoluída em relação à nossa, com tecnologia ultra evoluída em relação à nossa. Segundo motivo, menos importante, lampejos, clarões, relâmpagos lá no horizonte do que será a medicina mediúnica do futuro, título dos nossos livros. Nós médicos, mesmo que não acreditam nisso, temos um potencial mediúnico, porque a vida está na borboleta e nós só sabemos tratar do casulo. Quem trata da borboleta? Médicos que nos acompanham, inclusive aqueles que nisso não acreditam. Pergunta, então, obrigatória. Por que o senhor não vê os médicos que lhe acompanham? Porque são constituídos pelos mesmos elementos que compõem os nossos corpos físicos, porém com átomos em vibração bem mais elevada. Por isso nós não os vemos, por isso nós não os ouvimos. Por isso eles atravessam parede de concreto, por isso eles se deslocam a distâncias comensuráveis com a velocidade de pensamento. Mas são capazes de influenciar a nossa mente, o nosso pensamento. Então, eu tenho certeza de que, estando cuidando de pacientes, estou acompanhado por eles que nos orientam. Olha, siga nesse sentido, siga naquele. E ouso afirmar que muitos dos sucessos que nós médicos temos com os nossos pacientes não teríamos sem essa ajuda imponderável aos nossos pobres cinco sentidos. Então, eu acho que é uma ciência assustadoramente mais complexa e profunda do que tudo que nós possamos imaginar e que está se começando a descortinar na nossa frente. Está no início, estamos engatinhando no escuro. Houveram grandes nomes da ciência que pesquisaram, sim, principalmente no final do século XIX e início do século XX. Mas o que eles não tinham? O tesouro das obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, que tocam nos mesmos fenômenos. Por quem? Por André Luiz, um médico. Veja a situação que eu estou. Eu sou médico. Durante 40 anos, participei de tais encontros, vendo as ocorrências do lado de cá. André Luiz, médico, descreve nos seus livros, como Mecanismos da Mediunidade, nos domínios da mediunidade, Missionários da Luz, os mesmos fenômenos que eu, como médico encarnado, estou vendo do lado de cá, e ele, como médico desencarnado, vendo do lado de lá. E se nós uníssemos essas duas observações? Perfeito. Está entendendo? Perfeito. Me parece que isso tudo está dentro de algum planejamento. Eu não acredito no acaso. Ô Paulo,